Bom dia a todos. Meu nome é Luciano Palladini. Eu trabalho nessa empresa que o Otávio, que não pôde estar aqui conosco, mas foi muito bem substituído pelo João Paulo, que é Evidências, Kantar Health. Essa é a minha declaração de conflito de interesse. Eu tenho todos os conflitos de interesse possíveis. Eu sou prestador, eu sou um oncologista, trabalho no serviço público de saúde, no serviço privado de saúde, mas trabalho também como consultor em avaliação de tecnologia de saúde para Evidências, uma empresa da Kantar Health. E dentro da Evidências a gente presta serviço para pagador, presta serviço para a indústria farmacêutica, presta serviço para a sociedade de especialidade. Então, ao mesmo tempo que eu tenho potencialmente todos esses conflitos de interesse, acho que é isso que traz a mim e a toda a equipe nossa a necessidade de andar na linha, de ter o crédito e conservar o crédito que eu acho que a gente tem, a empresa construiu, porque a gente não pode levar esses conflitos para a nossa ação prática do dia a dia dentro do nosso trabalho. Eu vou conversar com vocês sobre estudos que são envolvidos na adoção, na incorporação de tecnologia em saúde, passar mais por alto sobre isso, porque, obviamente, todo mundo tem bastante conhecimento sobre o que é um estudo randomizado, então a gente não vai conversar tanto sobre metodologia dos estudos, mas ver qual é a metodologia de estudo que pode ser mais útil em responder para a gente necessidades de avaliação de incorporação de tecnologia em saúde. Então, como o João Paulo mencionou já bem nessa palestra inicial, tecnologia em saúde não é só procedimento de alto custo. A alocação a formação e a alocação de médico, de um enfermeiro, de um dentista para cuidar da saúde da população, de um plano de saúde ou no serviço público de saúde, isso é alocar, isso é investir em tecnologia em saúde também. E no final das contas até é o enfermeiro, o médico e o dentista quem vão ser responsáveis pela maior pressão de custos em saúde, que é a prescrição daquela tecnologia. Então, a tecnologia em saúde pode ser um medicamento caro, pode ser uma prótese cara, mas a formação adequada de um médico, de um dentista, de um enfermeiro, são tecnologias de saúde que precisam ser vistas também, porque a má formação desses profissionais pode resultar numa tecnologia sendo adicionada de forma inapropriada e com consequências diferentes daquelas que a gente esperava quando via só os resultados em estudos clínicos daquela tecnologia. Uma avaliação de tecnologia em saúde, basicamente, ela envolve a necessidade de estudos clínicos que vão determinar a efetividade, a eficácia, né, de uma determinada intervenção, de uma determinada tecnologia. Ela envolve o desenvolvimento de estudos econômicos também. A gente precisa conhecer qual é o impacto econômico, não só em termos de custo e efetividade, como o João Paulo mencionou, mas também em termos de impacto orçamentário que aquela incorporação de tecnologia pode levar. E estudos que avaliam consequências sociais da incorporação daquela tecnologia. Então, por exemplo, o retorno de uma pessoa ao trabalho, o retorno ao convívio familiar, deshospitalização, tudo isso são consequências sociais que podem ser parte do objeto de avaliação de um estudo clínico ou de um estudo observacional também. Então, essas três vertentes, principalmente a vertente de avaliação clínica e econômica, são vertentes que são fortes componentes de qualquer avaliação em tecnologia em saúde. No final das contas, o objetivo de uma avaliação de tecnologia em saúde é auxiliar na tomada de decisões sobre incorporação de tecnologias sob diferentes perspectivas. Essas perspectivas diferentes influenciam no escopo da avaliação de tecnologia em saúde. Então, em todas as áreas, em todas as esferas. Então, mesmo do ponto de vista do pagador governamental, ou como o próprio João Paulo também mencionou antes aqui, mas o governo federal ele pode ter prioridades diferentes de um município particular, que talvez esteja submetido a risco de catástrofes diferentes. O governo estadual, em diferentes estados, pode facear no dia a dia diferentes demandas judiciárias. O judiciário de um estado pode agir diferente de um judiciário de outro estado. Então, demandas judiciais em Minas Gerais podem ter um deferimento maior do que demandas judiciais em outros estados. Então, a necessidade do governo provisionar recurso, provisionar tecnologia em um estado pode ser diferente da outra, enfim. Diferentes esferas de governo influenciam também qual é o escopo da avaliação de tecnologia em saúde a ser proposta. Operadores de saúde, recorrentemente me referindo aqui ao João Paulo, mas as operadoras, como ele mesmo mencionou, também têm perfis diferentes, têm carteiras diferentes, algumas mais idosas, outras menos, outras população ativamente em trabalho, outras uma proporção de pessoas ativas em trabalho menor. Então, tanto o perfil epidemiológico das doenças quanto o perfil epidemiológico do paciente também é diferente de acordo com a operadora. Isso influencia o interesse de cada uma em desenvolver uma avaliação de tecnologia em saúde.
Hospitais podem diferir também no objetivo de uma avaliação de tecnologia em saúde. Então, se o hospital ganha nesse modelo só de fee for service, obviamente que quanto mais tecnologia ele vender, não é? E se a margem de lucro daquela tecnologia for maior, mais ele vai ter interesse em incorporar aquela tecnologia. Não que isso vai enviesar a avaliação, o resultado da avaliação de tecnologia que ele faça, mas ele pode priorizar avaliações de tecnologias diferentes. Agora, se um hospital, por exemplo, o mesmo hospital, ele trabalha por pacotes, então ele pode mudar totalmente o escopo da HTA que ele quer fazer. O objetivo da avaliação de tecnologia que ele tem de saúde para ele pode ser limitar o uso de uma determinada tecnologia. Então, por exemplo, um hospital que trabalha ganhando na venda do material e vai fazer, os médicos vão fazer tireoidectomia, me parece razoável que o hospital... E o hospital é um negócio, e não há mal nenhum nisso, né? É um negócio. Então, me parece razoável que o hospital vai querer forjar, estimular o uso de, por exemplo, bisturi harmônico. Agora, se o hospital trabalha por pacote, ele vai querer fazer uma HTA. Opa, será que o bisturi harmônico acrescenta realmente algum benefício para o meu paciente? Ou se eu vou receber aquele valor fixo, eu posso conversar com os meus prestadores, com o meu corpo clínico, em usar em casos só especiais um bisturi harmônico, porque o resultado talvez não mude tanto, porque talvez mudar 30 ou 40 ml de perda de sangue num ato cirúrgico não seja uma coisa muito relevante. Então, mesmo o hospital ele pode fazer uma avaliação de tecnologia em saúde com objetivos diferentes. Às vezes para estimular o uso da tecnologia, muitas vezes para racionalizar o uso daquela tecnologia. E o mais importante, a gente tem um paciente que ele é um pouco alheio a isso tudo, né? Ele, na final das contas, ele só percebe as consequências de uma avaliação de tecnologia em saúde. O grande mal, só para pincelar aqui, que eu vejo, pelo menos na prática nossa, eu digo isso com tranquilidade como prestador, inclusive, é que o nosso paciente ele é muito mal informado. Esse é um grande problema. O paciente, quando recebe a prescrição de alguma tecnologia, seja um dispositivo, uma prótese diferente da outra, prótese importada, prótese nacional, se é um medicamento ou outro, o paciente não sabe realmente qual é, ele é mal informado sobre qual é o real benefício que a gente espera de uso de uma tecnologia em detrimento da outra. Eu acho muito pouco provável, e tem alguns estudos, poucos estudos nacionais que avaliam isso, mas os que avaliam mostram que a maioria dos pacientes esperam um benefício maior, por exemplo, de uma terapia oncológica, do que aquela que a terapia de fato dá a ele. Então, existem pacientes que acham que vão ficar curados por um câncer de pulmão metastático, enquanto, na maioria das vezes, o que a gente quer, não é errado que a tecnologia se preste a fazer só isso, mas enquanto que a gente consegue, na maioria das vezes, é dar um tempo adicional de vida com melhor qualidade para o paciente. Então, o paciente é mal informado e isso acaba ajudando nessa pressão para o pagador também. E a ponta da linha toda é o prestador, que é a caneta do prestador, né, a caneta do médico, a caneta do dentista, o auxílio da prescrição da enfermagem, tudo isso é que ajuda a levar todas as consequências de uma incorporação de tecnologia. Então, a judicialização, o uso de uma tecnologia que seja mais cara, mas tão efetiva quanto em relação a uma outra. Então, esses diferentes atores, né, que envolvidos no mercado de prestação de serviço em saúde, eles todos podem ter perspectivas diferentes e uma avaliação de tecnologia em saúde ela pode ser feita de forma diferente de acordo com essas perspectivas. Mas o que a gente precisa, de novo, avaliar em cada tecnologia que vai ser avaliada é qual é a qualidade do uso daquela tecnologia, qual é a segurança do uso daquela tecnologia, que espécie de evento adverso a gente espera que aquela tecnologia possa gerar, que tipo de sequela, se for um procedimento cirúrgico, aquilo pode gerar, qual é a eficácia, mas mais do que a eficácia, a gente fala um pouco mais adiante, qual é a efetividade daquela tecnologia, que são conceitos diferentes, a gente vai falar, e qual o aspecto de custo, o aspecto econômico envolvido com naquela adoção de tecnologia. Com relação à qualidade, aqui todo mundo fica de mãos atadas, porque a gente fica à mercê das definições dos nossos conselhos de especialidade. Porque a qualidade da tecnologia não se refere à tecnologia propriamente dita só. Ela não é inerente só a isso. A qualidade depende de como a tecnologia vai ser usada. Então, de como o médico vai prescrever aquela tecnologia e se é um procedimento cirúrgico, qual é a proficiência daquele médico em fazer um procedimento cirúrgico. Então, você, quando incorpora um procedimento por videolaparoscopia no rol de procedimentos da ANS, e me parece razoável ter essa incorporação, infelizmente a ANS não tem como, ninguém tem como controlar, entre aspas, como aquela tecnologia, como aquela videolaparoscopia vai ser usada.
Então, uma pessoa que já fez 100 procedimentos videolaparoscópicos, isso tem literatura farta dizendo, vai ter um risco de conversão, de complicação menor do que uma pessoa que acabou um treinamento para cirurgia videolaparoscópica ontem e hoje vai fazer a primeira videolaparoscópica sem auxílio, sem supervisão. Será que esse é o procedimento mais adequado na incorporação de tecnologia no que diz respeito à qualidade do uso daquela tecnologia? Mas, de novo, a Sociedade de Especialidade, o Conselho Regulador da Atividade Médica, o CFM, eles impedem, entre aspas, que essa supervisão, que essa proficiência mínima seja determinada para quando um procedimento vai ser usado ou não. Então, esse é um problema que foge ao controle da ANS, foge ao controle da Anvisa, foge ao controle do desenvolvedor da tecnologia, que é a indústria farmacêutica, né? Então, é um ator, né? O Conselho de Especialidade ele precisa também ser trazido para essa discussão, para avaliar essa questão de qualidade da intervenção médica que vai ser oferecida. Então, quando a gente vai desenvolver uma avaliação de tecnologia em saúde, né, se você desenvolve uma tecnologia em saúde que é incorporável, você precisa avaliá-la, né? Então, esses são os passos envolvidos nesse processo todo de avaliação de tecnologia em saúde. Então, primeiro, você precisa priorizar as suas tecnologias, né, a questão de política, né? Qual é a tecnologia prioritária para eu avaliar em determinada situação, em um determinado momento. Isso pode ser forçado por o surgimento de uma nova tecnologia, ou pode ser forçado por uma epidemia de alguma outra patologia. Um exemplo foi naquele acidente que houve no Rio Grande do Sul, da boate, que foi incendiada, tudo. Houve uma necessidade de avaliar a incorporação de tecnologia de membrana extracorpórea, para oxigenação extracorpórea. Então, é uma tecnologia que já existia, mas houve um evento pontual que determinou a necessidade de que aquela política de tecnologia fosse avaliada. Então, existem situações em que uma tecnologia não é nova, mas a situação, um contexto atual, ou econômico, ou social, ou de um evento pontual, levam aquela tecnologia, a necessidade daquela tecnologia ser avaliada nesse momento. Depois você precisa avaliar todas essas etapas da cadeia de incorporação de tecnologia. Então, qual a organização da tecnologia, como o João Paulo mencionou, não adianta a gente querer incorporar, como era talvez 5 anos atrás, o PET scan, sendo que talvez tivesse 3, 4 aparelhos no Brasil para o PET scan. Isso cria uma dificuldade para a operadora, inclusive, porque ela é obrigada a oferecer o sistema, a oferecer a tecnologia. Então, ela tem que prover o deslocamento do paciente de uma região para outra. Então, essa questão de organização da tecnologia, ela é uma parte componente do processo de ATS, de avaliação de tecnologia em saúde. É importante avaliar a análise, a evidência científica, né, embora tenha uma série de vieses do que um estudo científico pode, de fato, informar a gente no mundo real, mas a evidência científica, o que há de estudos científicos feitos a respeito daquela determinada tecnologia, isso é parte integrante do processo de avaliação de tecnologia em saúde. Essa evidência científica ela pode variar de acordo com o perfil da tecnologia. Então, para doenças raras, obviamente, a gente não vai esperar que se desenvolva um estudo clínico randomizado de fase 3 com grande amostra, comparando duas determinadas tecnologias. A gente precisa, talvez, racionalizar o desfecho que vai ser usado para avaliação do uso daquela tecnologia. A gente talvez não consiga esperar tempo para a morte do paciente, a gente tem que usar algum outro desfecho. Então, dependendo da condição clínica, um estudo pode ser diferente. Você pode priorizar um randomizado para algumas situações, mas em algumas outras não é possível que se tenha um estudo com esse desenho. Então, você tem que ter um estudo de um braço só e ter controles históricos, né? Enfim, o tipo de tecnologia, o tipo de população, de condição clínica que aquela tecnologia se presta a abordar, isso importa também no desenho de uma avaliação de tecnologia em saúde. Porque você precisa, quando desenha uma avaliação de tecnologia em saúde, estabelecer qual o desfecho que você espera daquela tecnologia. Bom, para essa patologia, eu preciso deste e daquele outro desfecho. Isso eu preciso ter demonstrado para que aquela tecnologia, de fato, se mostre útil para mim. Você precisa de estudos econômicos, mas para isso a gente precisa conhecer a realidade econômica nossa. A gente tem muito pouco estudo econômico feito no Brasil. Então, a gente tem poucos estudos, e o mais recente que eu conheço é lá de 2010, 2011, avaliando, por exemplo, o custo da insuficiência cardíaca no Brasil. Então, se você tem uma tecnologia que se presta a tratar pacientes com insuficiência cardíaca, uma parte importante é saber qual é o custo da insuficiência cardíaca. Você não tem como captar componente por componente desse custo ao longo de um pouco tempo de avaliação.
Você precisa de um painel grande de especialistas para ver as condutas diferentes, que procedimentos são feitos, que tratamentos são feitos, que exames são solicitados, frequência de internação. Então, isso tudo, se você tiver uma base de dados, e aí outra coisa que o João Paulo mencionou também, a operadora tem muita base de dados, tem muitos dados, com relação a isso tudo. O que falta é compartilhar ou organizar esses dados. Mas se você souber qual é o custo de cada condição patológica, isso já ajuda também num processo de avaliação de tecnologia em saúde. Então, essa avaliação econômica, ela é importante que seja feita com dados locais. Não tem, de fato, como a gente importar dado de fora, porque o custo de um procedimento é diferente aqui do que é no Reino Unido, do que é nos Estados Unidos. A porcentagem de custo de um device em relação ao custo hospitalar, em relação ao custo do prestador, também é diferente, a proporção não é a mesma. Então, não é simples assim importar um dado de um estudo econômico de fora para a nossa realidade, a gente precisa desenvolver esses estudos aqui, e eles são parte também integrante de um processo de avaliação de tecnologia em saúde. E o paciente, de novo, ele tem que ser envolvido em várias agências de avaliação de tecnologia em saúde, o paciente, em várias diretrizes clínicas também, o paciente tem cadeira nesse processo de desenvolvimento da diretriz da avaliação de tecnologia em saúde, porque o paciente, precisa ouvir do paciente qual é o interesse, o que ele quer de fato para o uso daquela tecnologia. Às vezes a gente acha que um determinado desfecho é relevante, mas para o paciente aquilo pode não ser de fato relevante. Então, a participação do paciente nesse processo, ela é fundamental também. Então, uma vez que você tem todos esses estudos avaliando essas vertentes todas, econômicas, clínicas, de desejo do paciente, você faz uma síntese dessas informações e isso resulta em um relatório de avaliação de tecnologia em saúde. Então, um exemplo de um sumário, do que é uma avaliação de tecnologia em saúde. Essa é uma avaliação de cirurgia robótica feita numa agência canadense. E o que compõe o relatório da HTA são esses aspectos todos que a gente mencionou. Então, você tem uma avaliação, uma revisão clínica, aspectos de efetividade, de eficácia, de segurança daquela tecnologia, uma análise econômica que leva em consideração tanto essas questões de custo e efetividade, qual é o benefício adicional que aquela tecnologia dá frente ao quanto adicional de custo aquela tecnologia traz, visto que raramente as tecnologias trazem custos menores ou iguais, em geral são benefícios adicionais com custos adicionais, as novas tecnologias em geral têm esse perfil de resultado econômico. Análise também de impacto orçamentário. Em algumas situações, a análise de impacto orçamentário ela pode ser a prioritária, em outras, mais importante até do que só basicamente uma avaliação de custo-efetividade. Vou dar como exemplo aqui a incorporação de medicamentos orais, feita pela ANS já há alguns anos, mas isso surgiu, ou pelo menos foi corroborado esse processo todo por duas pesquisas maiores, eu diria assim. Uma que o próprio João Paulo coordenou na CAPESESP, sobre qual seria o custo da incorporação de droga oral para os pacientes com câncer, e a outra que a própria Evidências ajudou a desenvolver também. As duas tiveram como objetivo avaliar qual era o impacto orçamentário da incorporação de quimioterapia oral para paciente com câncer e qual aquele impacto seria para a operadora de plano de saúde, para o sistema de saúde suplementar. Então, nenhuma dessas duas avaliações analisou qual é a custo-efetividade, qual é o benefício adicional daquela tecnologia. O objetivo das duas, primário, foi avaliar qual o impacto orçamentário. Então, em algumas situações, quando você tem alguma evidência científica que comprove um benefício razoável de alguma tecnologia, basta um impacto orçamentário, uma análise de impacto orçamentário, para você ver se aquilo é absorvível ou não. Então, não necessariamente uma avaliação de custo-efetividade formal precisa ser feita. Muitas vezes, só uma análise de impacto orçamentário já dá uma boa visão sobre a capacidade de absorção daquela tecnologia. E uma outra questão importante aqui é o impacto nos serviços de saúde. E isso tem vários aspectos envolvidos. Um deles é a capacidade dos serviços de saúde de fornecerem o uso daquela tecnologia. Qual é o resultado que você espera de um determinado serviço de saúde que ofereça aquela tecnologia? E isso não está presente nos estudos clínicos que são usados normalmente para a incorporação de tecnologia em saúde. O processo de incorporação de tecnologia para a ANS, ele já fica um pouco refém do processo de registro nosso, por exemplo. Se a Anvisa registra um determinado medicamento, então uma quimioterapia injetável,
O rol da ANS ele não prevê exclusão ou não para uso de quimioterapia injetável. Então, uma vez que a Anvisa registrou aquele determinado produto e uma vez que o CMED precificou aquilo, já deu as condições de preço para a comercialização daquele produto, a ANS não tem nenhuma gestão sobre o uso daquela tecnologia ou não, né? Mas aquela tecnologia foi avaliada e foi registrada com base num estudo estéril, um estudo controlado, um estudo clínico que não necessariamente reflete a forma como aquela tecnologia vai ser usada no dia a dia. A gente vai abordar um pouco isso mais para frente, mas isso levanta de novo a necessidade de que a gente tenha estudos observacionais, talvez não para necessariamente incorporar uma tecnologia, mas para monitorar como aquela tecnologia está se desempenhando e ver se eventualmente precisa se manter a incorporação daquela tecnologia ou se isso pode ser desincorporado ou rever valores, não preço, mas o valor daquela determinada tecnologia. Então, isso tudo faz parte de uma avaliação de tecnologia em saúde e isso é um processo importante, essa avaliação de como os serviços de saúde conseguem oferecer ou conseguem implementar aquela tecnologia, tanto no sentido da capacidade de incorporar aquela tecnologia, quanto no desfecho que aquela tecnologia de fato oferece para o paciente no mundo real. Então, como é o processo de ATS, né, de avaliação de tecnologia dentro da ANS? A ANS usa um processo formal de ATS ou usa parcialmente isso? Então, o primeiro ponto é esse. Uma das atribuições da ANS a incorporação é o desenvolvimento do rol de procedimento. Tem várias outras atribuições regulatórias, né, de fiscalização de plano de saúde, provisão de recursos, etc. Mas, para o nosso debate aqui de hoje, a atribuição a que eu quero me referir é essa atribuição de desenhar, né, uma lista mínima de cobertura que o plano de saúde, né, de qualquer operador de saúde no mercado privado de saúde, é obrigado a contemplar. Então, a ANS faz incorporação de duas formas. Uma é uma incorporação por procedimento e a outra é uma incorporação específica de tecnologias. Então, um exemplo de incorporação por procedimento é aquele de cirurgia por videolaparoscopia. A ANS não determina qual é o porte que vai ser usado, não determina que catéter vai ser usado ou não, o material que vai ser usado, a endobag, o conjunto a ser usado no procedimento não é escopo, a ANS não se atém a esse detalhe. O que ela avalia é a incorporação do procedimento. Então, uma vez incorporada a cirurgia videolaparoscópica para uma esterectomia, por exemplo, para tratar mioma, aquilo precisa ser coberto pelo plano de saúde. Quem vai fazer aquele procedimento, se a pessoa tem proficiência ou não, isso não está avaliado no rol da ANS. E a ANS, em algumas situações, ela avalia especificamente tecnologias. Um exemplo mais recente, mais claro, é esse de incorporação de quimioterapia oral no tratamento do câncer. Então, existem várias quimioterapias orais, algumas são, outras não são parte do rol da cobertura mínima recomendada, não, mas demandada pela ANS. Então, aqui não é um procedimento de quimioterapia oral. Aqui o procedimento é específico, qual é o medicamento a ser coberto. Essas revisões, incorporações e desincorporações do rol, de acordo com carta da própria ANS, eles seguem processos de avaliação de tecnologia em saúde. Então, processos em que a segurança, eficácia e efetividade são avaliadas. E aqui a gente vê que custo não faz parte desse processo. Se do ponto de vista legal isso poderia ser feito ou não, é uma outra discussão, mas o fato é que são as questões de segurança, efetividade e eficácia que são levadas em consideração pela ANS para elaborar esse rol de procedimentos, mas essas avaliações de tecnologia em saúde, elas não estão públicas, né? A ANS é bem possível que desenvolva internamente nesse processo todo de revisão do rol que o João Paulo pormenorizou na palestra anterior, mas isso não é público, né? Se a gente entrar em qualquer página da ANS, em qualquer capítulo, em qualquer aba da página, em qualquer outro documento, eu não encontro um processo formal de ATS elaborado pela ANS. Então, embora isso seja dito como um processo corrente na avaliação de incorporação de tecnologia, mas ele não é um processo público, o que já limita, então, um pouco a capacidade de um terceiro, né, a menos que a pessoa tenha participado do processo, mas limita a capacidade de um terceiro em julgar aquela determinada, o processo em que aquela determinada tecnologia foi incorporada ou não.
E existem várias ferramentas, vários serviços da ANS em que um processo de ATS poderia participar, né? Que o processo de ATS poderia fazer parte. Então, a ANS, por exemplo, ela elabora, isso é bem frequente, pareceres técnicos sobre tecnologias pontuais. Então, esses pareceres técnicos, mas o documento público do parecer técnico, ele em nada lembra uma ATS. São documentos, em geral, de 3, 4 páginas. 70%, 80% do documento se refere a questões regulamentares, então números de leis, etc. E um parágrafo ou 2, no máximo, se atém à tecnologia. Então, as conclusões, em geral, são conclusões bem superficiais. Então, por exemplo, para procedimento de prótese, de cirurgia endovascular para reparo de prótese valvar, né? Um documento que a ANS avalia sobre isso se atém ao procedimento. O procedimento de troca valvar, ele não inclui o procedimento endovascular, porque isso teria que ser especificamente dito no rol da ANS. Resumidamente, essa é a conclusão do procedimento, do documento. Mas nesse parágrafo em que a prótese valvar endovascular é descrita, não há uma menção sobre qualquer estudo científico de benefício ou não, de qual é a segurança, de qual é o custo. Então, esse parecer técnico é um ambiente em que a ANS poderia usar uma ATS formal, até para fundamentar melhor essa incorporação ou não incorporação de uma tecnologia, mas isso não é feito, né? Pelo menos não é público. O documento público é um documento que em nada lembra uma ATS. Em outras condições em que a ANS ou participa ou ela é realmente quem faz, a ATS, em algumas a gente vê que uma ATS até tomou parte, mas ela também não é pública. Um exemplo, como foi mencionado, são as diretrizes de utilização, que são, no meu entender, o maior avanço que o rol trouxe nessas últimas edições. São diretrizes de utilização, acho que até poderia se haver mais diretrizes de utilização para diferentes procedimentos. Muitos deles dão a entender que um processo de ATS foi feito para que aquela DUT tivesse a sua conclusão. Então, por exemplo, anjo-CT, né, tomografia multislice, coronariografia por tomografia. As conclusões são muito pautadas no que uma ATS poderia dizer, que são qual é a população específica para que aquele procedimento tenha indicação ou não, dependendo do risco cardiovascular daquele determinado paciente, e algumas outras especificações. Então, uma diretriz de utilização é um ambiente em que uma ATS poderia fazer parte, e é possível até que faça dentro da ANS, mas, de novo, essa ATS que originou aquela diretriz de utilização, ela não é pública, a gente não sabe quais foram os fundamentos que levaram aquilo a ser dirigido para uso dentro daqueles critérios. Existem outras duas condições, outros dois fóruns em que a ANS tem parte, né? Não é a ANS a única coordenadora, mas ela tem parte, que são a Rebrads e a própria Conitec. Aí, falando de saúde suplementar, então, especificamente sobre o Rebrads, um grande problema do Rebrads é a desatualização dos temas, né? Acho que o boletim mais recente data lá de 2013, pelo menos é o que eu pude ter acesso. Não vi nenhum boletim de ATS mais recente do que isso. Então, nos últimos 4 anos, não me lembro de ter visto um boletim de ATS descrito pela Rebrads. Então, esse é um problema, é o período de avaliações. Então, é uma agência que talvez precisasse ter mais corpo para fazer o processo de avaliação de tecnologia em saúde, que devesse, então, ter que o Ministério da Saúde, né, que é um dos que fomenta a Rebrads, poderia, então, prover essa capacidade maior. A iniciativa é útil, é válida, mas ela precisaria, para contemplar todas as necessidades de avaliação de tecnologia, que fossem avaliações mais recorrentes. E um outro problema é a penetrância do Rebrads. Embora ele não se preste formalmente a dirigir incorporação de tecnologia no sistema privado ou no sistema público de saúde, mas claramente a penetrância do Rebrads na prática médica é muito baixa. Vou citar como exemplo, de novo, o uso de stent para a doença coronariana. A conclusão do Rebrads é que stents revestidos, é uma conclusão de um boletim relativamente entre os mais recentes, que é de 2013, é de que stents revestidos por droga não oferecem benefício em relação aos stents convencionais, que raramente são usados, muito pouco comumente são usados até hoje em dia. Mas a conclusão do boletim nesse tema é de que esses stents revestidos não trariam benefício. Mas isso claramente não se traduz em como isso é usado, como esses dispositivos são usados na prática clínica. Então, falta algum elo ali, talvez, de comunicação entre a elaboração do boletim e o prestador de fato,
né, e talvez dirigir a população em que aquele procedimento deve ser usado ou não. Mas o fato é que existem outros fóruns dos quais a ANS participa, em que a ATS aí sim é um processo que faz parte da definição de avaliação de tecnologia, um processo formal de ATS, mas aqui tem alguns outros problemas, além da comunicação, né, com a comunidade, né, comunicação com o prestador e alinhamento do uso da tecnologia. Outros problemas são na parte econômica, né, em que não há dados nacionais que populam alguns modelos econômicos, então a gente não sabe como o uso daquela tecnologia se traduz do ponto de vista econômico, tanto de impacto orçamentário quanto de razão de custo-efetividade adicional aqui no Brasil. E um outro problema, que é recorrente de qualquer avaliação de tecnologia que a gente for usar aqui no Brasil, é da fonte clínica da informação. Todos esses boletins do Rebrates, em geral, eles são baseados em estudos clínicos, que é um ambiente, de novo, estéril, bem controlado, em que pacientes não necessariamente refletem os pacientes que a gente tem na nossa prática clínica. Então, esses são, isso aqui falando para lembrar alguns gaps que existem, então, nesse processo de ATS na saúde suplementar aqui no Brasil. Então, um gap é clínico. É definir qual é o desfecho clínico que a gente considera como relevante para cada patologia. Então, uma discussão muito recorrente é com relação ao tratamento do câncer metastático, se sobrevida livre de progressão é um desfecho razoável ou não, ou se só sobrevida global seria um desfecho que a gente aceitaria para incorporar uma tecnologia. A gente vai ver um pouco mais à frente, mas a gente fica refém de outras agências regulatórias para fazer esse tipo de definição, mas é importante que isso fique explícito na incorporação de uma tecnologia. Que tipo de desfecho a gente aceita e que magnitude de benefício a gente aceita. E isso precisa ser acordado entre todos os atores. Não adianta a ANS fazer uma recomendação e a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, por exemplo, não concordar com aquilo, né? Ou o paciente ou o prestador não concordarem com aquilo. Então, esse é um trabalho árduo, difícil de ser feito, mas ele tem que ser feito em consenso com o regulador, com o prestador, com a própria indústria também. Um outro é definir a relevância do desfecho clínico, né? Que é isso da magnitude do desfecho. Um outro gap é o gap econômico. A gente não conhece os custos da maioria das tecnologias aqui no Brasil. A gente, para fazer estudo econômico, em geral, usa dados de fora. A gente tem muito poucos dados nascidos aqui no Brasil mesmo, e esses dados podem ser muito distintos daqueles que a gente observa fora, não só do custo do procedimento, mas o custo dos procedimentos de toda a cadeia que envolve o uso daquela tecnologia, hospitalização e tudo mais. Será que definir uma razão de custo-efetividade incremental, né, limite, como o João Paulo mencionou, existe uma recomendação da OMS que seja 3 vezes o valor do PIB, mas aqui a gente não tem no Brasil um critério explícito, definido. O que a gente considera como um ICER, né, como uma razão de custo-efetividade incremental, que a gente aceita pagar por isso, é X, né? Ou é R$30 mil, ou é R$10 mil, ou é R$100 mil, esse valor não existe. Então, isso acaba gerando insegurança também em todo mundo que vê qualquer resultado de avaliação de tecnologia, ou então todo mundo que vê qualquer resultado de incorporação ou não incorporação de tecnologia pelo rol. Porque a gente não sabe se há algum valor, algum limite financeiro que tenha sido levado em conta e qual é esse limite que tenha sido aceito, e isso vale também para as incorporações no sistema público de saúde. Será que só uma análise de impacto orçamentário, então, não poderia ser uma prioridade, que é uma coisa mais simples, é um processo mais simples de ser feito, né? A gente basta mais dados epidemiológicos mesmo para que a gente chegue a essas conclusões, como exemplo, essa incorporação de quimioterapia oral, que, a meu ver, foi baseada em impacto orçamentário, e não está errado, não necessariamente a gente tem que ter uma análise de custo-efetividade. Uma análise de impacto orçamentário mostrando que aquela tecnologia é capaz de ser absorvida financeiramente, está de bom tamanho, eu acho, para o nosso cenário. Mas isso pode ser uma prioridade, então, e é um gap que a gente tem, que não é feito também usualmente. E a organização é um gap importante, como mencionei, relacionado à curva de aprendizado, por exemplo, né? Quem vai usar aquela tecnologia? Mas aqui, de novo, a gente é refém desse arcabouço todo que coordena as nossas sociedades de especialidade e os nossos conselhos de especialidade também, que restringem a possibilidade que qualquer pagador possa ter de controlar quem vai usar ou não vai usar o uso daquela tecnologia. Nesse sentido, aí eu falando como prestador, a gente vê com mais frequência a própria indústria farmacêutica se preocupando mais com isso. É crescente a visita dos consultores tentando dizer, olha, essa tecnologia, esse medicamento é para esse grupo de pacientes.
talvez não valha a pena, com todo aquele jeito, mas não vale a pena usar numa quarta, quinta linha. Então, a gente vê que dentro da indústria farmacêutica é crescente essa preocupação de em que momento aquela tecnologia vai ser incorporada. Mas, no final das contas, é a caneta do prestador que vai gerar aquela pressão de incorporação ou não. Então, assim, a gente tem que lembrar que, para atender esses gaps clínicos, né, de eficácia, efetividade e segurança, aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem as mãos relativamente atadas. Um estudo sobre um determinado medicamento, ele serve para a tomada de decisão, né, para que um prestador faça exercícios comparativos, comparando tecnologias diferentes, para ver se ele usaria ou não aquela tecnologia. Mas o principal motivo do desenho de um estudo pivotal, de um estudo clínico de grande amostra, de fase 3, é um objetivo regulatório para registro de drogas. E esse registro ele pode ser feito aqui pela Anvisa, ele pode ser feito pelo EMA, pelo FDA, mas o grande problema é que o nosso mercado, né, o mercado farmacêutico e de devices no Brasil, é um mercado relativamente pequeno se a gente pensar globalmente. Né? O Brasil, ele é o 6º maior mercado, mas se a gente considerar os Estados Unidos e a União Europeia, a gente tem um mercado 10 vezes maior que o mercado brasileiro. Então, é esperado que qualquer estudo clínico, né, seja desenhado, avaliando uma nova tecnologia, seja desenhado com o intuito de atender aqueles mercados. Né? Porque se eu atender o que o FDA, se eu atender o que o EMA me exige como requisito para que eu incorpore, para que eu consiga registro, aprovação da minha droga, isso é que eu vou incorporar como desfecho, isso que eu vou incorporar no desenho do meu estudo clínico. Então, um exemplo acaba sendo esse: sobrevida livre de progressão para tratamento de câncer metastático é um desfecho aceito pelo FDA, pelo EMA. Então, é difícil para que a gente aqui no Brasil rejeite uma tecnologia porque o estudo não mostrou ganho de sobrevida, porque a gente não fomenta a pesquisa científica aqui. A maior parte das pesquisas científicas que vêm são desenvolvidas pela própria indústria. Mesmo governos mais envolvidos, o Reino Unido ainda tem alguma participação em desenvolver a pesquisa clínica, mas a gente tem pouco fomento para isso do ponto de vista governamental no Brasil. Então, eu vejo que a nossa capacidade de exigir que um estudo atenda a requerimentos particularmente nossos é uma capacidade bastante limitada. Então, uma vez que um estudo mostra um ganho em sobrevida livre de progressão para câncer metastático e isso é aceito para registro fora do Brasil, acaba que aquela tecnologia, o desenvolvimento clínico daquela tecnologia em estudos clínicos vai parar por ali. Já atingiu o meu desfecho. Não teve ganho em sobrevida global. A maioria dos pacientes cruza de um braço para o outro. Nesses estudos, em geral, 70%, 80% dos pacientes que não receberam aquela tecnologia, uma vez que tem progressão da doença, no caso do câncer particularmente, acabam recebendo a tecnologia subsequentemente, que mascara os resultados dos estudos. Então, não é que o benefício não existe em sobrevida global, é que ele não foi testado. Mas a gente não pode exigir se a gente não fomenta a pesquisa clínica aqui. E essa é a consequência de todas. No final das contas, além de o desfecho, às vezes, não atender ao nosso anseio, né, o desfecho que a gente gostaria de ver, esse é o problema maior. Essa é uma revisão sistemática avaliando estudos clínicos em cardiologia, saúde mental e oncologia, mas as conclusões são muito... Essa aqui é uma conclusão dos estudos em oncologia, mas ela é muito parecida nas 3 áreas. A maioria dos estudos, se a gente fosse usar os pacientes do mundo real, na maioria dos estudos, mais da metade dos pacientes do mundo real não seriam elegíveis para recrutamento nesses estudos. Ou porque tem comorbidades que não seriam aceitas no estudo clínico, ou porque tem uma capacidade clínica, né, um índice de desempenho pior do que o aceito para aquele estudo clínico. Então, isso limita muito a validade de qualquer estudo científico, qualquer estudo clínico pivotal que tenha sido publicado, para a gente avaliar qual é o impacto da tecnologia no nosso cenário real. E isso está meus 2 minutos finais para levantar uma bola que eu acho imperiosa aqui, que é o desenvolvimento de estudos observacionais no nosso cenário. Estudos observacionais têm crescentemente sido avaliados com mais força pelas agências de tecnologia em saúde no mundo inteiro. Isso aqui é uma revisão recente, publicada esse ano na Value in Health, avaliando 6 agências de HTA internacionais, 6 agências que usam estudos de mundo real para avaliar a incorporação ou a manutenção da incorporação daquela tecnologia. Muito pouca gente, todo mundo certamente já deve ter visto o NICE, mas talvez não todos tenham se atentado para uma questão que o próprio NICE coloca em várias das diretrizes deles, em várias das avaliações de tecnologias que eles fazem. Existe uma seção que é essa de Clinical Audit Tool,
Então, uma vez que aquela tecnologia é proposta pelo NICE, há uma recomendação do Serviço de Saúde, do Sistema de Saúde britânico para que os centros que incorporam aquela tecnologia monitorem o resultado daquela tecnologia. Então, esse é um exemplo de terapia percutânea por radiofrequência intradiscal, para tratar, por exemplo, doença degenerativa discal. A recomendação é que os centros que incorporem a tecnologia monitorem qual é a avaliação de desfechos relacionados pelo paciente, mudança na intensidade de dor ou não, para ver se no dia a dia aquela tecnologia incorporada resulta num benefício semelhante ao que foi mostrado nos estudos clínicos. Porque, se não for, feita uma reavaliação sobre a manutenção da incorporação daquela tecnologia. Então, é isso, para fechar essa discussão aqui, é isso que a gente precisa ter, na minha opinião. Fazer mais estudos de mundo real. Então, não seria tanto um processo para a incorporação da tecnologia, mas seria um passo fundamental na avaliação, na monitorização daquela tecnologia incorporada e se vale a pena manter a incorporação daquela tecnologia. O espaço no Brasil está aumentando para isso, do ponto de vista de oncologia, especificamente. Hoje, o Brasil está se concentrando no modelo de atenção oncológica. Existem alguns grupos que concentram muitas clínicas com prontuário eletrônico. Então, ali é uma fonte de relacionamento em que se pode ter resultados de como aquela tecnologia, de fato, está se comportando uma vez com aquele centro oncológico incorporando aquela tecnologia e se definir parâmetros. Olha, vamos fazer um segmento dos pacientes por 1, 2 anos e colete os dados, que tenha alguma auditoria, que seja feito esse entendimento. Então, é algo que envolve um trabalho conjunto da sociedade de especialidade, do regulador, do prestador e da indústria, porque a indústria vai ter todo o interesse em evitar que aquela tecnologia seja usada numa situação em que o risco de ela não funcionar seja maior, porque senão o risco de desincorporar vai ser maior também. Então, é uma forma de envolver todos os atores, né, e de a gente promover um cenário, né, o conhecimento de um cenário nosso, nacional, né, com a qualidade que os nossos prestadores têm, né, maior ou menor, não sei, mas dentro da nossa realidade de fornecimento de serviço, dentro da nossa realidade de aderência do paciente ao tratamento, que também pode ser diferente da aderência do paciente em outros mercados. Então, estudos observacionais, na minha opinião, são um passo imperioso para que a gente consiga avaliar, de fato, como uma tecnologia se comporta no Brasil e é uma forma em que a gente pode atrair todos esses atores, né, para desenvolver uma avaliação de uma tecnologia e definir, no final das contas, se essa tecnologia vale a pena ser mantida ou não. Então, como diria Lao Tse, esse é um primeiro passo, né? Mas toda grande jornada começa com um passo só. Mas eu estou convicto de que um estudo observacional ou estudos observacionais desenvolvidos na nossa realidade, desenhados com desfechos que a gente avaliar como relevantes, mas esses são um passo fundamental para a gente avaliar incorporação, mas mais do que isso, a manutenção da incorporação de tecnologia aqui no Brasil.